a informação de bastidores, e ontem foi um dos temas discutidos aqui na nossa cidade, a possibilidade de filiação ao PSDB de Gelson Merizio. Gelson Merizio foi candidato a governador pelo estado de Santa Catarina, foi ao segundo turno, houve uma boa votação a ele no primeiro turno, foi o primeiro colocado. No segundo turno, aí teve uma derrota que já era esperada, inclusive por ele. Ele sabia que teve um cenário muito difícil com a vinda do Moisés e da Onda 17, mas ele agora tenta ressurgir na política. Ele que foi presidente da Assembleia Legislativa, e há a possibilidade de que essa tentativa seja para ventilar ou para ganhar fôlego ou trazer um nome novo, um fator novo à eleição aqui em Joinville. Seria de fato um fator novo, né? Benquisto ou não, seria esse nome que surge para trazer problemas ao cenário eleitoral de Joinville, que já começa a ter o seu desenho principal. Você já começa a ter ali os desenhos de Fernando Krelling, você já começa a perceber que o Rodrigo Coelho, conseguindo definir a justiça, também vem sendo o nome para a candidatura. O próprio Kennedy Nunes poderia ser o nome que vem se arranjando definitivamente. O Adriano Silva, que já se definiu como pré-candidato. Ou seja, são esses nomes que vão permeando essa eleição de 2020. Quando vem Gelson Merizio, você pergunta, e o Kennedy Nunes? E o que vai acontecer agora? No PSDB, mas não tinha Paulo Bauer? Ou seja, pelo menos agita o cenário político. Pelo menos coloca aí uma pitada em relação a isso. Só que, tirando a agitação do cenário político, não é bem assim. Não é só chegar em Joinville e ser candidato a prefeito. Ainda mais em Joinville, que tem que ter um DNA, tem que ter uma característica, tem que ter uma... Nós temos um exemplo de fracasso eleitoral em relação a isso, foi Mauro Mariani. Mauro Mariani foi o último aventureiro que fracassou na eleição a prefeito aqui em Joinville. Foi um deputado eleito com votação expressiva, é bem verdade que na eleição a governador foi muito mal, aquém do que se esperava, mas como candidato a prefeito, como aventureiro, teve problemas. Gelson Merizio também teria muitos problemas, porque a população joinvilense já pergunta, quem que é esse? O que ele está fazendo aqui? O que ele quer fazer aqui? Osni. Você traduziu bem aí o cenário, né, o quadro. A gente sabe que o joinvilense, digamos, é bairrista. Sabem que as pessoas vêm para cá, olha, seduzidos porque Joinville é o maior colégio eleitoral do estado. Aí vem com aquela pecha de, é oportunista. Não estou dizendo que esse é o caso de Mauro, como não foi de Mauro Mariani, pode não ser também o do Merizio e tal, mas então, vem para cá, o joinvilense não, vai trabalhar aqui, criar raiz aqui para depois ser candidato. Chegando não, quer dizer, chegou ontem, já quer janela, aquela história, né? Aquela velha história, então tem que mostrar serviço aqui. Coisa que o Merizio não tá mostrando ainda. Chegou e aí? A gente só soube que ele veio porque veio trazido pelo vereador Ninfo Kennedy, que é do PSB. Aí se especulou que o Merizio estaria se filiando no PSB, mas como o Ninfo acabou brigando com o PSB, está ainda no PSB porque aguarda a tal da janela para poder sair do partido sem perder o mandato, aí vem aquela especulação. Aí ele ficou meio que na geladeira. Agora se fala que vai para o PSDB, o Ninho Tucano, né, que perdeu Tebaldi, que já disse, né, já tinha dito que não seria candidato. Então viria alguém. Aí você fica com aquela história, vai ter reação dentro do próprio Ninho Tucano para sair candidato a prefeito. Quer dizer, chegou ontem, se filiou agora ao PSDB, não é nem ontem, é hoje, e já vai ser candidato a prefeito. Já estão dizendo também que o Kennedy Nunes, que também está no PSD, poderia eventualmente, nessa tal da janela partidária, vir pro PSDB também. E aí estaria formada a chapa, né? Merizio, cabeça de chapa, e Kennedy, o vice. Né? Porque daqui a 2 anos o Merizio seria para governador, que é o sonho de Merizio. Né? E aí o Kennedy, né, nessa condição de vice, seria guindado a então prefeito, caso a chapa fosse eleita. Tudo são suposições, mas se haverá reação na cidade, haverá reação também dentro do próprio Ninho Tucano, e aí vai ter aquele tucano que vai dizer, olha, forasteiro por forasteiro, vamos pegar pelo menos um forasteiro mais de perto. E o forasteiro mais de perto, que já também se assanhou para ser candidato a prefeito de Joinville, se chama Clenilton. O Clenilton Pereira, que é o prefeito de Araquari, que é considerado um dos bons prefeitos de Santa Catarina, cidade que mais cresce no estado e tal. E aí teríamos um embate primeiro interno no Ninho Tucano, Merizio versus Clenilton. Então o cenário está ficando atiçado, está ficando empolgante até aí nessas articulações político-partidárias
tudo tendo como pano de fundo a maior prefeitura de Santa Catarina. Para não chamá-los de oportunistas, vou dizer que é uma convenção da oportunidade, tanto para Kennedy quanto para Merizio. Ora, se o Merizio vai candidato a prefeito e ganha uma eleição dessa, que é muito difícil, é algo improvável Merizio ser eleito prefeito de Joinville, nós teríamos Merizio por 2 anos, sairia candidato a governador e Kennedy Nunes seria prefeito. Ou seja, é o sonho de Merizio e é o sonho de Kennedy, ou seja, é a convenção da oportunidade. E para o Merizio ainda, mais do que o Kennedy, para o Merizio é muito tranquilo, né? Porque o Merizio não tem nada a perder. Mesmo que ele perca a eleição, o que nesse cenário seria muito evidente, né? Seria difícil de ganhar, até por essa condição. O joinvilense se porta dessa forma naturalmente, não é uma questão partidária, é questão de enxergaria Merizio como um forasteiro, aquela história e tal, né? Pergunta para o Mauro Mariano. Então, seria esse o quadro. Ainda assim, para o Merizio ele seria vencedor, porque levaria o nome dele de volta, né, ao cenário eleitoral, ele teria o nome em alta. E está apagado desde o segundo turno, quando perdeu, e perdeu muito feio para Carlos Moisés.